beleza, se é o que você quer para sua vida, show de bola, legal. Mas não é porque a gente não tem a consagração de uma mulher para ser pastora, para ser evangelista, que ela não vai exercer funções importantes na igreja. Quando a gente vem para a Bíblia, a gente tem o caso, por exemplo, de Lídia, de Priscila, que era esposa de Áquila. Mulheres que foram importantíssimas. Priscila foi uma grande líder, né? Assim, Exato. pra época ali. Ela precisou ser consagrada? Não. Oi, pessoal. Meu nome é Maísa. Eu sou o Pedro. Eu sou a Daniela. E eu sou o Vinícius. Hoje estamos iniciando mais um episódio e, como vocês viram, o tema é bem polêmico. E quem vai falar desse tema é a nossa magnânima Ellen. Se apresenta um pouco para o pessoal te conhecer. Bom, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Ellen Pereira, sou aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, em Mauá, desde que eu me entendo por gente, literalmente desde o ventre da minha mãe. Uma pessoa aí de um temperamento tranquilo, né, Dani? Sanguínea, Super. colérica. Tenho 31 anos, formada em marketing e em jornalismo. E aqui na nossa igreja tem algumas atividades, enfim, que eu gosto muito. Trabalho com adolescentes já há alguns anos também. E também tenho uma atuação em missões. E essa sou eu, gente. Acho que vai começar se vocês falarem de mim, né? É difícil de se apresentar, sou uma pessoa tímida. A gente não quer, não. Primeira pergunta. Não, um dos motivos da gente ter chamado você para esse tema é que você teve algumas frentes, né, de trabalho. Acho que você foi a primeira missionária solteira no sentido de... ela não foi acompanhar o marido. Ela que foi para o campo missionário. Você também já foi líder de departamentos geral. Hoje também está na sede como líder dos adolescentes. E não é acompanhando o marido, é você sendo a líder, né? Aí... comentar um pouco sobre isso. É isso mesmo. Eu fui a primeira missionária mulher, tá, gente? Solteira da nossa igreja aí para o campo missionário. Isso no ano de 2011. Aliás, 2011, né? Foi quando o pastor Samuel, na época, me separou para o ministério. Em 2012, eu fui para a Escola de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, famosa EMAD. Eu fui a primeira missionária de Mauá aí para a EMAD. Aí, no ano de 2013 e 2014, eu estive como missionária de apoio na nossa missão ali na Bolívia, junto ao pastor Marcos Navarro e a irmã Ediane. Lá eu estive por 2 anos. E sim, então, nessa situação, fui a primeira mulher jovem solteira a ir para o campo missionário pela nossa igreja. E em questão de liderança... Há 14 anos eu trabalho com os adolescentes, né? Na sede, assim que eu comecei a trabalhar com os adolescentes na sede, eu entrei como regente e no mesmo ano já fui para ser regente também do geral. Inclusive, não sei se vocês lembram de um hino que vocês quase não cantaram, Osana. Pouquinho. E aí, eu quero ver sorriso. Sorriso amarelo. O hino maravilhoso, do Hilson, gente. Foi o primeiro hino que eu coloquei, eu lembro, no Congresso dos Adoles. E, desde então, eu estive trabalhando. E sempre, uma coisa que eu sempre gostei muito são dos bastidores, né? Então, por muitos anos e anos incríveis, estive aí nos bastidores como apoio à nossa coordenadora até então, Betinha, trabalhando junto com os Adoles. E acredito que um dos congressos que mais marcaram foi o Sou Luz, né? Foi uma virada de chave aí. Naquele ano, eu, a Dal, a Adri, eu lembro que nós sentamos e nós dissemos, vamos apresentar um projeto para a Betinha? E daí surgiu o Sou Luz. A gente começou a orar, a buscar a Deus e a gente pegou, eu lembro que eu apresentei, eu não, né? Nós apresentamos o projeto para a Betinha e ela amou. E na época ela falou assim, Ellen, eu não vou conseguir falar com o pastor nessa semana. Você tem como falar? Na época eu trabalhava na igreja, então era muito mais fácil contra ele. E eu fui falar com o pastor em nome dela e eu lembro que foi uma reunião assim muito rápida. Eu apresentei o projeto e o pastor falou, mãos à obra. Então, foi muito importante, assim, foi bem legal esse congresso, marcou não apenas a minha vida, né? Mas a vida posso dizer aí, de todos que participaram. Com certeza. Que foi uma virada de chave, né? Em todos os aspectos. A gente reestruturou o Congresso dos Adoles naquele ano e é o que vem seguindo até hoje, né? Então, e dali saíram
muitas novidades. Inclusive, foi naquele, para quem, voltando indo um pouquinho mais aí para a missão, mas naquele ano, naquele congresso, o missionário Murilo, né, que hoje é casado com a Thalita, então, estão na Albânia, foi naquele congresso que Deus confirmou o chamado dele dali para frente, que ele mesmo se moveu, né, se dispôs, enfim, a ir para o campo missionário. Então, foi um momento assim que me marcou muito. E hoje eu estou também aí na liderança, né, como parte da liderança, não como líder direta, dos adolescentes da sede. Então, algumas coisinhas para fazer. E o pé na estrada, né, gente? O pé na estrada, estou à frente aí do projeto, cuido hoje, graças a Deus, tenho 2 pessoas me apoiando, que é a Gabi Oda e o Kazu. Mas o projeto na estrada também foi algo que quando Deus colocou no coração do nosso pastor e tinha que ser estruturado. Então, ele me chamou e falou, Ellen, preciso que você estruture o projeto. E aí, até mais ou menos, vamos dizer, foi um ano, né, estruturando até a primeira edição. Até mais ou menos o 8º mês, eu estava ali sozinha, trabalhando, desenvolvendo, dando double check, recebendo o ok, indo para a próxima etapa. E eu falei, pastor, eu preciso de uma ajuda, não tá muita loucura para uma Ellen só. E aí ele pegou, viu, enfim, né, sentou e sugeriu a Gabi Oda, e graças a Deus a Gabizinha aceitou de imediato, assim, e tem sido uma pessoa muito importante nesse projeto, assim como o Kazu também, que agora veio para compor também a nossa equipe. E vem muita coisa por aí, gente. Fique ligado, pé na estrada, sucesso. Se você não participou, tá perdendo tempo, viu? Aliás, se você for jovem solteiro, se você for jovem casado ou não for jovem, esquece, não vai participar mesmo. Amém. Acho que é isso, né, gente? Falo demais, dá uns cortes aí. Não, foi uma bela apresentação. Gente, não, essa mulher, pensa numa mulher que gosta de trabalhar. Ela ama trabalhar e ela tem vários trabalhos, né? Deu pra perceber. Isso é verdade. Então, vamos entrar pro tema já com a primeira pergunta. Amiga, qual é o termo mais adequado para se usar? Machismo ou sexismo? Olha, ao meu ponto de vista aí, seria machismo, tá? Numa sociedade no qual a gente hoje fala sobre postura, posicionamento e a forma... O que acho que a gente tem que até voltar atrás. Hoje a sociedade, ela quer o quê? Direitos iguais, ok? Tanto para o homem quanto para a mulher. Principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Então, quando a gente entra para esse quesito, eu entendo que é muito viável, é mais correto a gente falar sobre machismo, usar o termo machismo. Porque a diferença é o quê? A gente está falando sobre a diferença entre o homem e a mulher. Ponto. Então, a minha linha de raciocínio é o correto, o machismo. Certo. E uma coisa que, na nossa sociedade em geral, assim, é um tema que é muito falado atualmente, é sobre o feminismo. Aí, já entrando no tema da Bíblia em si, como você vê a relação de feminismo assim, com a Bíblia, assim, com a palavra de Deus? Não existe, né? Eu enxergo o feminismo... O que o feminismo prega? Alguém quer falar alguma coisa? Como enxerga o feminismo? Sem julgamento, tá, gente? Eu entenderia que seria essa questão aí de igualar Sim. o homem e a mulher ter os mesmos direitos, né? Uhum. A gente precisa que o feminismo diga isso, é uma questão óbvia para a sociedade. Se eu sou um ser humano, você é um ser humano, se eu me esforço, você se esforça, por que não a gente tem o mesmo direito? Não, acho que é isso mesmo. Não sei se foi uma pergunta. Não, acho que é isso mesmo. Não deveria existir, né? Devia ser tudo igual para todo mundo. Exato. Então, indo por essa linha, quando a gente vê, para mim, eu acho triste existir o feminismo. Que é algo que a gente não... Uma questão tão óbvia que não deveria nem sequer existir isso. Se existe, é porque tem um problema, ok? Entretanto, como qualquer coisa na nossa vida... Qualquer coisa, a gente grava isso. A gente tem que estudar e entender a raiz daquilo. Como aquilo surgiu e não apenas como surgiu. Por que surgiu, qual foi o fato, né, o ápice daquilo, mas também quem estava à frente daquilo. Quando a gente olha o feminismo, e aqui eu não estou julgando ninguém, porque por um bom tempo eu falei, nossa, o feminismo é legal. Por um bom tempo, tá? Principalmente na minha adolescência. Falava, poxa, o feminismo é legal, ele luta pelos direitos da mulher. Poxa vida, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter uma carreira de sucesso, eu quero ser reconhecida pelo meu potencial, pelo meu esforço.
E tá tudo bem, gente. E não tem problema algum. Isso, inclusive, continua sendo o meu objetivo. Né? Não tem problema nenhum nisso. Mas acho que a questão é quando a gente começa a trazer para um viés de... Não, eu posso sim e eu sou melhor que o homem. Eu acho que é esse o problema. E a essência do feminismo não veio nesse contexto de trazer melhorias, apoiar a mulher junto à sociedade. Veio justamente nesse contexto de trazer aí vamos dizer, uma rincha, um ar de superioridade ao homem. Eu não acredito nisso, inclusive com base na Bíblia. A Bíblia fala o quê em Gênesis? Que Deus fez o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Não existe um que é superior ao outro. Uma vez, em uma entrevista com uma das executivas lá na empresa, a gente estava falando exatamente sobre essa questão de homem, mulher, mercado de trabalho. E eu achei incrível a palavra que ela usou, que eu falei, é essa palavra. E ela falou exatamente que a gente estava conversando sobre essa diferença no mercado de trabalho. A empresa na qual eu trabalho, inclusive, os outros trabalhos que eu tive também, isso é algo até engraçado, eu nunca tinha parado para refletir, são setores do mercado no qual o público masculino é predominante. Entretanto, em momento algum, eu me senti menosprezada por ser mulher. Hoje eu trabalho numa empresa de engenharia civil. Tudo bem que eu não estou ali, eu estou na área administrativa, mas ainda assim, dentro hoje do setor, da área em que eu atuo, eu sou a única mulher. Se a gente for ver bem, uma das minhas frentes de atuação. Em momento algum, eu me senti menosprezada. Ao contrário, me senti incentivada e, sabe, me impulsionada mesmo. Vai e voa. Então, a gente estava conversando voltando à entrevista, né? Nós estávamos conversando sobre essa questão e falando da diferença. E ela falou uma frase que foi perfeita. Ela falou assim, Ellen, acho que hoje o que falta para as pessoas entenderem, a sociedade entender, homem e mulher são diferentes. Mas não é porque são diferentes que tem que haver briga. Porque a diferença de um complementa o outro. Então, são complementares. Homem e mulher são complementares. E ponto. Agora, se você é uma mulher que você trabalha, você estuda, você se dedica, sim, você tem que trabalhar, você tem que ter o mesmo salário igualitário, o mesmo direito de viajar, de estudar, de viver a sua vida. Eu, por exemplo, nunca... E acho que foi esse o ponto que eu falei, poxa, mas por que essa questão do feminismo, para mim, está sendo importante? E eu não estou dizendo que isso não aconteça na sociedade, tá, gente? É óbvio que acontece, a gente sabe, infelizmente, que a gente vive num mundo machista. Mas, por exemplo, eu nunca me senti privada de estudar. Nunca me falaram, não, você não pode estudar, sei lá, engenharia porque você é mulher. Nunca. Nunca vivi isso na minha vida. Você não pode trabalhar em tal área, em tal setor, em tal empresa porque você é mulher. Na igreja, eu nunca tive medo e receio de chegar no pastor e falar sobre que eu queria ir para o campo missionário. Até porque eu não queria. Mas isso é uma outra história. Mas eu nunca tive receio de chegar no pastor e falar de algo porque eu nunca enxerguei o meu mundo como, não, é um mundo machista e eu não tenho esse direito. E eu acho que talvez seja isso que falte hoje nas mulheres, na sociedade. Para de colocar limites. Muitas vezes quem coloca o limite somos nós. Eu não vou, porque é mais para homem. E o que vão pensar? O problema é de quem vai pensar. Se você está fazendo algo certo, algo que está ali com parâmetro bíblico, por que não? Vai, faz, escreva história, faça história. Muitas vezes a gente olha para mulheres, independentemente de serem da igreja ou não, e a gente admira a posição que elas estão hoje, como elas chegaram ali. Mas por que elas chegaram ali? Porque elas não se vitimizaram. Então, para de se vitimizar. Corra atrás dos seus sonhos. Às vezes, a barreira, quem coloca é a gente, na maioria das vezes. A partir do momento que a gente assume a postura, que a gente projeta algo e corre atrás daquilo, se é o que Deus tem para a sua vida, Deus vai mover céus e terra para que aquilo aconteça. E isso não é uma questão que você tem que fazer, é com Deus, mas a sua parte é você quem faz. Então, assim, num contexto geral, eu enxergo o feminismo como algo que não me identifico justamente por conta da raiz dele. As pessoas que fundaram o movimento tinham princípios e valores totalmente controversos à Bíblia,
totalmente. Na essência, quando você vai ver na essência mesmo do feminismo, o intuito delas não era muito bem ajudar as mulheres. Era impor a visão delas à sociedade. Então, hoje, se eu falar para vocês, eu sou feminista, não sou. Respeito totalmente, mas um total respeito por quem é. E tá tudo bem se você enxerga dessa forma. Mas eu não concordo, porque dentro dos meus princípios e valores bíblicos, o feminismo é controverso. Então, para mim, eu não me identifico. E volto a dizer, eu sei que a gente vive num mundo machista, não estou falando não vivemos. E se eu falar que a gente não vive, é mentira. Vivemos em um mundo machista. Mas se eu vou manter a minha postura nesse mundo machista, é o que vai ditar o meu futuro. Então, eu posso ou me vitimizar e falar, poxa vida, eu vivo num mundo machista. Ou eu posso me posicionar e falar, ok, o mundo é machista, mas eu não sou. E eu vou correr atrás dos meus sonhos. Eu acho que é esse o ponto. Certo. Legal, agora a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. E aí algumas pessoas foram mandando perguntas e a gente vai fazer algumas que a gente selecionou. Certo? Beleza. Então não saiu da nossa boca, saiu dos internautas. Eita, bichinho. Se der algum BO, gente, a gente joga o nome expõe lá. as pessoas. Não, tô brincando. Disciplina pra nós. Disciplina essas pessoas, pastor. A primeira pergunta, para começar, um clima bem bacana, Bem bem leve. tranquilo. Ótimo, a gente Nada de gosta. polêmica. Cargos eclesiásticos para mulher. Pastora, evangelista, presbítero. Nem sei qual é o feminino de presbítero. Presbítera. Esses cargos. E também cargos de liderança. Por exemplo, uma tesouraria de uma igreja, uma secretaria. Pode-se haver mulheres nesses trabalhos ou não? É um costume que não se tenha ou a Bíblia condena? Não pode. Quando a gente vem para a questão de pastoral, diaconisa, presbitério, a Bíblia, em momento algum, a gente encontra uma passagem que fala, olha, essa mulher, ela foi, consagrada a pastora, consagrada ao presbitério, não, a gente não encontra. Então, acho que é uma questão muito mais cultural, tá? Mas, apesar de não encontrar isso, a gente encontra muitas mulheres que tiveram uma mega relevância na Bíblia. Eu enxergo hoje que a gente, às vezes, se apega a alguns detalhes que são tão pequenos e deixa de viver o que Deus tem para a nossa vida por conta dessas coisinhas pequenas. Por exemplo, a gente não... Hoje, muitas vezes... trazendo até mais para nossa igreja, tá? Uma questão ainda mais cultural interna mesmo nossa. A gente vê, você pode ser regente do círculo de oração, você pode ser esposa de pastor. E beleza, se é o que você tem que para sua vida, show de bola, legal. Mas não é porque a gente não tem a consagração de uma mulher para ser pastora, para ser evangelista, que ela não vai exercer funções importantes na igreja. Quando a gente vem para a Bíblia, a gente tem o caso, por exemplo, de Lídia, de Priscila, que era esposa de Áquila. Mulheres que foram importantíssimas. Priscila foi uma grande líder, né? Assim, Exato. pra época ali. Ela precisou ser consagrada? Não. É exatamente isso. Uma função que ela foi, pegando, né? Na época. Exato, foi algo natural. É um costume atual, né? Exato. E eu acho que quando a gente vem para essa questão do nosso tempo cultural, o que me preocupa é a questão das pessoas se preocuparem com o cargo que elas vão receber para fazer aquilo. Óbvio que você tem que ter autorização da sua liderança para você exercer algo. Não vai sair o doido virado na giraia fazendo o que bem entende. Não. Você tem que ter a autorização da sua liderança. Fato. Fato, gente. Mas se sua liderança não te der cargo, então você não vai desenvolver aquilo? Não faz sentido. Não faz sentido. E hoje nós vemos muitas pessoas na igreja, trazendo para o nosso contexto aqui da conversa, muitas mulheres em alta liderança. Em alta liderança mesmo, com cargos importantíssimos, desenvolvendo trabalhos importantíssimos na igreja. Elas não precisaram ser consagradas. Agora, se esse é o seu não, Mellen, para mim, eu entendo que eu
preciso ser consagrada a isso. Eu tenho um desejo de ter o cargo. Aí você tem que procurar um lugar, então, que enxergue dessa forma. E eu não estou dizendo que é errado, de forma alguma. Mas acho que a partir do momento que a gente está numa liderança, dentro de uma cultura que não exerce dessa forma, que não trabalha dessa forma, a gente tem que estar preparado para viver de acordo com aquilo onde a gente está envolvido, né? Mas, de forma alguma, que isso venha a nos frustrar. E volto a dizer, o que Deus tem para a nossa vida, se nós nos dispusermos a viver, Deus move céus e terra para fazer. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu fui para a missão, eu fui saber que eu era a primeira jovem, né, mulher solteira a ir para a missão, quando eu já estava indo. Eu não tinha ideia disso, porque era uma coisa tão natural, tipo, é o que Deus tem para minha vida, eu vou viver. E tá tudo bem. Mas é a primeira. Eu falei, mentira. Tipo, que absurdo, né? Por que só hoje? Né? Para mim, não tinha sentido algum aquela informação clara. Você fala, poxa vida, ao mesmo tempo fala, tô marcando a história, você fala, meu Jesus amado, lascou, não posso fazer groselha nenhuma, senão, né, ferro todo o restante que tá por vir. É uma responsabilidade muito grande. Mas aquilo, para mim, não trouxe um peso, vamos dizer, com um viés de vaidade. A primeira. Não, aquilo para mim trouxe um peso de responsabilidade. Se eu estou vivendo isso, é porque Deus quis que eu vivesse. E debaixo da minha liderança, a minha liderança entendeu que era o que Deus tinha para minha vida por meio da minha vida. E eu não posso, de forma alguma, deixar que eu, Ellen, né, essa minha essência humana estrague o que Deus tem para minha vida, porque o que Deus vai fazer aqui hoje da minha vida pode marcar gerações, pode fazer história na vida de outros. E eu não quero ser pedra de tropeço. Então, eu enxergo muito que hoje as pessoas se preocupam muito com o cargo que recebem. Como eu vou ser chamado, como eu vou ser visto. Mas muitas vezes você não precisa nem disso para você desempenhar o papel que Deus te chamou aqui nessa terra para você fazer. Tá? E eu não estou dizendo que é errado, gente. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero ter o cargo. E está tudo bem, se você quer, corre atrás. Mas só tenha o cuidado, sabe, o zelo, a certeza de que isso não é ego. Se for para o seu ego, abre mão. Abre mão. Porque não é isso que Deus quer para a sua vida. Amém. A próxima pergunta dos ouvintes vai sair um pouco... Deixando claro que é dos ouvintes, né? Na questão de imagem, né? Alguém perguntou se a Bíblia fala algo... Que calhou, né? Da pessoa. Calhou. Alguém questionou? Da mulher precisar ter cabelo comprido, né? Acho que deve ser relacionada àquela passagem que fala sobre o véu, né? Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Eu entendo que não precisa, tá? Inclusive, gente, é milagre esse cabelo estar desse tamanho. Quem me conhece sabe. Eu não enxergo que precise. Claro, volta à questão cultural da igreja na qual você faz parte. Se na sua igreja fala, não, você tem que ter o cabelão, vá de acordo com a sua igreja, tá? Vá de acordo com a cultura na qual você está inserido. Você, né, ele ou ela, não sei se foi irmão, se foi a mulher que fez a pergunta, tem um viés mais feminino, mas vá de acordo com a cultura da igreja na qual você faz parte, da qual você é membro. Mas não enxergo, não acho que é necessário ter cabelo comprido. Não. Se for assim, um monte de mulher tá bem rascada. Eu concordo. Eu, alguns anos atrás, estaria bem encrencada. Eu não quero entrar tanto nessa questão do costume, porque não é o nosso foco. Mas, tem mulheres que ter o cabelo comprido, aquilo vai fazer bem para ela, né? Ela com o relacionamento dela com Deus. Então, e não optam por cortar. Eu admiro isso, essa postura, porque cada um é cada um. E o respeito em primeiro lugar.
Eu acho que só acaba sendo uma problemática quando você enxerga se o outro, a outra, né, não tem o cabelo curto, ou não tem o cabelo longo, e sim curto, aquilo seria um problema, por exemplo. Aí eu acho que isso acaba sendo uma problemática até. Mas é só isso mesmo, esse comentário. Mas eu concordo super com você. E eu acho que hoje, na sociedade que a gente vive, no contexto geral, é tudo muito a ferro e fogo. Tipo, se você não pensa do meu jeito, você está errado e você não tem direito de nada, você não tem direito de viver. Né? Infelizmente, existe isso. Eu acho que hoje falta a empatia nas pessoas, falta o amor nas pessoas. Então, é porque eu não penso igual a você, eu estou errado? Nem sempre. Tá. Aqui, ó, o Pedro falando que eu tô... Então, acho que... Isso eu falo num contexto geral, tá, gente? Então, acho que hoje falta a prática da empatia, a prática do amor nas pessoas. E essa questão que você falou é muito pessoal. Existem pessoas que falam, poxa, eu não me sinto bem. Eu já ouvi, eu também admiro muito isso. Eu não me sinto bem se eu estiver com o meu cabelo curto. Eu não me sinto bem. E tá tudo bem. Um outro exemplo também, que tem a questão, por exemplo, da saia, né? Às vezes a gente vê a pessoa, eu não consigo usar saia se não for abaixo do joelho, sabe? Tipo, mid, longa mesmo. Às vezes a gente usa uma saia um pouquinho mais na altura do joelho, né? Tem gente que não consegue, tem gente tipo, não, eu me sinto bem se estiver abaixo do joelho. Os homens, por exemplo, eu me sinto bem só se eu estiver com bigode. Né, Pedro? Não, eu me sinto bem só se eu estiver sem. Enfim, cada um tem o seu jeito. Eu acho que isso é muito uma questão de particularidade. Você sabe qual é a sua vida com Deus. Às vezes, o que para mim é uma coisa que não vai fazer diferença, para você vai. E a gente tem que respeitar isso. E não é porque para mim faz diferença que eu não vou respeitar o fato de não fazer diferença para você. Então, para mim, uma coisa que eu sinto muita falta hoje na sociedade, no contexto geral, inclusive dentro da igreja, é essa questão, esse amor, essa empatia pelo próximo. Entender. Para você faz diferença, tá tudo bem. Eu vou respeitar. E aí entra até uma questão meio, né, tipo, cada um cuidar da sua vida também. Acho que envolve muitas questões, esse é um outro tema. Mas, enfim, acho que a empatia, se nós tivéssemos mais amor, mais empatia pelas pessoas, o mundo seria muito melhor. Muito melhor mesmo. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que já causou até assim, alguns debates assim, na igreja. Escola dominical, essas coisas. Era o culto, e aí a gente começou dessa... Mas só para lembrar, foi pergunta dos ouvintes, né? Não foi eu, não. 1 Coríntios 14:34, que diz assim, né? As mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. O que você acha que é machista essa passagem? Sim. A Bíblia não é machista, começa por aí. Então, essa passagem logo também não é machista. Gente, grava no coração. Você ouvinte, grave no seu coração. Texto sem contexto vira pretexto. Tudo tem um contexto. Tudo. Se eu olhar para quaisquer situações da vida, qualquer coisinha, sem o contexto, eu posso fazer uma leitura daquilo com o meu bem entender. E isso pode me trazer uma leitura errada daquilo. Paulo fala nessa passagem no capítulo 14. Se a gente for no capítulo 11, ele fala que as mulheres podem orar, podem exercer a função da oração e tudo mais. Então, se a gente... No mesmo livro, gente. Então, ele traria, então, em controvérsia, né? Tipo, peraí. Decide, Paulo. Pode ou não pode? Então, a gente tem que ver o contexto. Nesse contexto, ele estava falando sobre a postura da igreja ali, né? O que cada um deve fazer, como deve se portar. Ele falava não apenas às mulheres, mas também ele falava aos homens. E ali, dentro daquele contexto, daquele
tempo, da cultura naquela época, os homens, ele falava sobre a questão de falar em línguas, para ter o respeito, para não sair todo mundo falando de uma vez só, ter também, se alguém tivesse o dom de interpretação, que interpretasse após aquilo. Então, assim, ele estava falando sobre, vamos dizer aí, a conduta de um culto, para não fazer as coisas bagunçadas, tá? Então, quando eu vejo essa passagem, eu não acho... claro, quando a gente fala, eita, bexiga, danou-se. Vou vir já com... Vou manter a máscara, né? Para não abrir minha boca aqui. Mas não é isso, tá, gente? Volto a dizer, texto sem contexto vira pretexto. Quando a gente volta e começa a estudar um pouco mais, a gente vê no mesmo livro Paulo falando que as mulheres exercerem a função dela. Como você vai orar se você não fala? Sim. Não, Né? E é muito importante, não só nessa questão de machismo na Bíblia, assim, como em todos os outros contextos, você saber como que era na época. Porque, tipo, a pessoa aqui está escrevendo de acordo com o que era na época dela. Então, tem muita gente que... Obviamente, a gente tem que trazer para o nosso contexto tudo, mas também pensar em como que era aquilo naquela época, entendeu? Como que a pessoa escreveu naquela época isso. Sim, um contexto histórico. Poxa, gente, se daqui, sei lá, não vou muito longe, 5, 10 anos, alguém parar para escutar esse podcast, já vai com certeza olhar e ver, gente, como eles eram arcaicos em diversas questões que pra gente é hoje super inovador, super jovenzinho. Sou jovem, gente. Respeitem. Então, acho que é uma questão muito contexto histórico mesmo, cultural. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Tudo isso. A gente tem que ter uma mente aberta e ter sabedoria para interpretar todas essas questões, cultural, histórica. É igual o clássico do Antigo Testamento, né? Que as pessoas leem o Antigo Testamento com a visão de hoje. Então, elas acham um absurdo. Uma passagem muito clara falando sobre a mulher é sobre a traição. Que o homem levava a mulher para... falava que a mulher tinha traído ele. E aí, a Bíblia, lá no Antigo Testamento fala, então ela vai tomar uma água com um pozinho. Se der ruim, ela realmente traiu. Se não der nada, ela é inocente. E muita gente lê isso hoje, nossa, que absurdo, a mulher passava humilhação com não sei o quê. Mas nas outras tribos, nas outras sociedades que tinham na época, nem se tinha isso. A mulher era simplesmente morta porque o homem falou que tinha traído. Exatamente. Então, se a gente lesse no contexto da época, a gente vê que Deus ama as mulheres desde lá do princípio. Não é só quando Jesus chegou, aí começou a amar as mulheres. Não, Deus já mostrava amor pela mulher desde lá do começo da Bíblia. Desde o início, Deus sempre teve um cuidado com a mulher, né? Um zelo. Mesmo em uma época na qual a mulher era vista como um ser inferior, às vezes como um objeto, Deus ele já mostrava que não. Era preciosa. Não era inferior. Era igual. Era complementar. Então, é lindo quando a gente abre o coração e pede para que o Espírito Santo, Deus se revele a nós. Com a nossa sabedoria, mas buscamos conhecimento histórico, respaldo. E hoje, né, gente, vamos ser sinceros, a gente tem tudo na palma da mão. Só não procura quem não quer. E a gente vê claramente como, desde o início, Deus sempre cuidou e zelou pela mulher. Voltando aqui para a pergunta dos ouvintes, uma pergunta que fizeram para a gente foi: o que significa a mulher ser submissa ao homem na Bíblia? Eu sei que essa é uma questão que gera bastante polêmica, né? Tipo, ser submissa. Muitas vezes as pessoas fazem essa leitura com uma interpretação de inferioridade. E, na verdade, não é dessa forma. A gente tem que entender o contexto geral. Na Bíblia fala que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, né? Ao homem. Entretanto, a Bíblia também fala que o homem tem que amar a mulher assim como Deus amou a igreja. Como Deus ama a igreja. E de que forma ele expressou o amor dele? Dentro da vida. Ai, que bonito, sincronizado. Parabéns, equipe. muito tempo. Sinergia, né? Total tá. aqui nessa equipe. Sucesso. Exatamente isso. Dando a vida. Então, a partir do momento... E voltando, tá, gente? Dentro dessa passagem, ele fala em questão ao casamento. Tá?
Então, eu não sou casada, beleza? Eu tenho que ser os seus pais, então você tem que ser submissa aos seus pais. Mas quando a gente vem aqui trazendo para essa questão que é do casamento, a gente vê na Bíblia falando que a mulher tem que ser submissa ao marido, que o marido tem que amar a esposa assim como Deus amou a igreja, que deu a vida pela igreja. A partir do momento que você tem alguém que te ama a ponto de dar a vida por você, que te trata, consequentemente, com respeito, que zela por você, por que não ser submissa? E essa submissão não fala de ser inferior. Quando a gente volta lá em Gênesis, quando a gente lê a respeito da criação do homem, Deus criou a mulher para ela ser o quê? A disjuntora, a ajudadora do homem. É igualitário. Não é inferior, tampouco superior. É igualitário. Então, para que a mulher possa ser submissa, ela precisa também de um marido que zele por ela. O homem também tem que fazer o papel dele. E ela ali, na submissão, como adjuntora, como ajudadora, como alguém que apoia a missão dele, que é amá-la e, se necessário, dar vida por ele. Então, acho que hoje tem que ter esse zelo para fazer a leitura, tirando a influência que a gente tem hoje da sociedade. Aí a gente volta na questão de entender a fundo o contexto, de entender o que está sendo dito ali e não olhar só aquilo ali reservado. Olha o contexto no geral, porque se eu tenho, dentro do casamento, eu tenho a minha função de ser submissa, meu marido também vai ter que ter alguma função. Qual é a dele? Eu também acho interessante frisar que a Bíblia aponta a questão da submissão no casamento, né? Não é na sociedade em geral, a todos os homens, certo? Exatamente, gente. E aí a gente vem para a sociedade no contexto disso, não quer dizer... então quer dizer que a hora que eu estiver no meu trabalho, se eu, sei lá, estou trabalhando com um homem e a minha opinião é diferente, eu não posso por minha opinião? Gente, não abrir a mente. Você deve expor a sua opinião. Mas levando em consideração que tudo, gente, e aí é a questão básica, né? Para tudo na vida. Você tem que fazer com respeito, com cuidado, saber se posicionar, saber falar da forma certa. Isso em todo contexto, seja você homem, seja você mulher. É uma questão básica da vida para qualquer ser humano, né? Então, essa submissão, como você bem pôs, é dentro do casamento e na sociedade. Isso não quer dizer que eu não possa galgar cargos altos no meu trabalho, que eu não possa lutar pelos meus objetivos, sei lá, sejam eles quais forem. De forma alguma, você deve lutar pelos seus sonhos, tá? Mas quando a gente, voltando, essa passagem é referente ao casamento, ao matrimônio. E aí, é exatamente trazendo essa ação, cada um na sua função, né? Homem e mulher são complementares, cada um na sua função. Quando cada um entende o seu papel, as coisas funcionam. Não posso falar coisa porque, né, gente, não sou casada. Mas pelo que eu ouço, pelo que eu estudo, é exatamente isso. Aliás, eu entendo até mesmo, acho que a nossa posição é bem privilegiada. Porque a partir do momento que você tem sabedoria para escolher um marido, porque já é uma questão de escolha. Se você escolhe um marido que tem princípios e valores que correspondem aos seus, que vai somar na sua vida... Poxa vida, né? Quem vai ter que dar a vida em qualquer situação é ele, não é você. Então, eu acho que a nossa posição, inclusive, é uma posição privilegiada por esse zelo, mas também uma mega responsabilidade. Quando a gente vê para Provérbios, né? A mulher de Provérbios, que o pessoal tanto fala, parte tudo de uma sabedoria da mulher. Eu acho que se a mulher tivesse a compreensão do nosso papel na sociedade, do nosso poder... Gente, a gente influencia demais. E os homens estão aqui para dizer o quão sábio é isso. O poder de influência da mulher na sociedade. Se nós tivéssemos o zelo no contexto geral mesmo, quaisquer esferas da nossa vida, de tomar uma postura, faça um teste. Se você está em alguma situação, em algum local, em algum ambiente, no qual... você possa influenciar de alguma forma, ainda que indireta, e você entende que se você assumir uma postura diferente, aquilo vai mudar,
Assuma uma postura diferente, você vai ver a diferença que você vai fazer naquele lugar. Agora eu vou entrar no assunto um pouquinho espinhoso, né? Eu acho, assim, eu considero, que é sobre outras religiões, né? Existe a ideia de que a Bíblia é machista, né? Algumas pessoas acreditam nisso, mas há outras religiões, por exemplo, que privam a liberdade da mulher. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eita, bexiga, posso? Espinhoso. É algo bem delicado. Eu acredito, gente... Bom, acho que todo mundo aqui crê no criacionismo, né? Deus nos criou. Espera-se ao menos, né? Deus criou o homem e a mulher, como a gente já até comentou aqui. Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança. Igualitários, né? Nenhum superior, tampouco inferior. E com base nesses estudos, né, que eu fiz, inclusive na escola de missões, a gente via que essas religiões, né, não tinham a nossa Bíblia como base, como parâmetro. Então, consequentemente, o que viam ali nas escrituras, inclusive em determinada religião, a gente via que falava exatamente que a mulher não era igualitária, ela era inferior. E eles seguem isso, com base nisso. É algo que, óbvio, vai totalmente contra a nossa crença, os nossos valores. A Bíblia, né? Que é o que a gente acredita. Então, quando eu vejo isso, eu acho algo que realmente me deixa triste. Me deixa triste, porque você vê que essas mulheres, elas estão fechadas em um mundo, em uma realidade muito... que a realidade delas é uma mentira, né? A realidade construída com base em algo que não é verdadeiro. E talvez elas nunca tenham a possibilidade de ver o que é real, né? Vir para um mundo onde elas, de fato, são tidas como um ser humano amado por um Deus verdadeiro, né? Um Deus que as ama, que as criou para que elas tivessem liberdade e que pudessem fazer história onde elas foram colocadas ou por onde quer que elas passem. Então, eu acredito muito em um Deus que nos criou, tanto homem quanto mulheres, para que a gente marque história por onde quer que a gente passe. E quando a gente vê essas religiões, a gente vê mulheres que estão realmente assim aprisionadas. E eu oro, eu peço a Deus, sabe, de coração, que não apenas essas mulheres, mas que esses homens também, que eles possam conhecer a verdade, que eles sejam libertos por essa verdade, né? Porque eu não consigo imaginar como deve ser uma vida dessa forma. Não consigo mesmo. Já ouvi alguns relatos de algumas mulheres que conseguiram sair, mas com muita dificuldade. E, às vezes, saíram e vivem fugitivas, às vezes, para sempre. É complicado. Uma realidade triste, né? Mas servimos a um Deus que tudo pode, gente. Servimos a um Deus que tudo pode. Se necessário, Ele move céus e terra e transforma a vida de quem tiver ali o coração quebrantado e disposto a conhecê-lo. Sim. Gente, ó, os nossos ouvintes estão de parabéns. É cada pergunta boa. Muito boas as perguntas. Eu vou ler outra pergunta aqui, e essa eu vou ler bem na íntegra, porque para sair certinho aqui. Quanto ao machismo, aí a pessoa colocou o sexismo, e a igreja. Sabemos que o feminismo não representa os valores cristãos, porém há críticas pertinentes quanto aos comportamentos machistas, que podem ser considerados pecados, e não são sinalizados pelo receio de parecer defender algo de uma visão que é anticristã. O que você acha disso? Ai, gente, eu acho que é uma questão de posicionamento. No fim da pergunta, fala que, às vezes, com receio de parecer um posicionamento referente a um movimento que não tem o parâmetro bíblico. Mas eu não preciso me respaldar em um movimento, basta me respaldar na Bíblia. Eu acho que é esse o problema. As pessoas, muitas vezes, se preocupam. Vai aparecer. Você não precisa falar de movimento algum, a não ser da Bíblia.
O nosso respaldo não deve ser em movimento algum. Tem que ser na Bíblia. E a Bíblia fala. A gente acabou de falar aqui. Por exemplo, em relação ao casamento. De que forma o homem tem que zelar pela esposa, amar a esposa? Quando a gente vai lá para Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança. Volta a falar, repito, eu não me canso de repetir isso. Nenhum inferior, tampouco superior. Então, quando a gente vê essas situações de machismo dentro da igreja, óbvio que tem uma influência cultural, às vezes uma influência da educação que a pessoa recebeu dentro da casa dela, porque nós somos constituídos de acordo com o ambiente no qual nós crescemos, nós vivemos. Mas isso também não quer dizer que a gente não tenha que parar e repensar. A gente reproduz o que a gente não gosta, o que a gente acha que é errado? Em teoria, não deveríamos, né? Ao menos. Pronto. Não, Meninas! Meninas, ele tá solteiro, hein? Pedro, ó. Ele não reproduz o que ele não acredita. Então, Aí tem que ver o que ele acredita. Bom, isso não é papo pra hoje. Vamos continuar, vai. Vamos. Ele tá um pouco rosa agora, mas tudo bem. Só que muitas vezes a gente tem que parar e repensar as nossas atitudes. A gente tem que... Quantas vezes? É o básico da vida, tá, gente? Quantas vezes você já não parar e falar, poxa vida, acho que esse meu posicionamento não está correto, eu tenho que mudar. Ou então, simplesmente, olha, alguns anos, o que você fez em alguma determinada situação, você faria hoje novamente, você mudaria. E acho que essa é uma autoanálise que a gente tem que fazer com frequência. Então, quando a gente vê o machismo dentro da igreja, para mim é uma falta de autoanálise. É totalmente uma falta de autoanálise e de zelo. E é algo que a gente tem que... Acho que também que a gente não tem que chegar metralhando. Eu acho que, assim, se você vê o machismo dentro da igreja, algo está bem errado. Exato. É. Só que você tem que se posicionar. Sim. Mas não adianta você chegar metralhando com os 2 pés no peito. Você não pode perder a sua razão. Você tem que ter prudência e sabedoria para o seu posicionamento. E volto a dizer, qual é o embasamento? A Bíblia. Vou provar que você está errado. Aqui. Com base na Bíblia. Então, quando eu vejo o machismo, eu entendo também que o machismo diz muito mais sobre quem está tendo atitude machista do que quem está sofrendo a consequência daquilo. Explicando melhor. Às vezes, pode acontecer uma determinada situação. Eu já vi meninas que falaram, poxa, eu me senti tão frustrada. Isso não na igreja, tá? Mas na escola, na faculdade, no trabalho, eu me senti tão frustrada porque lá na empresa onde eu trabalho tiveram tal atitude, foi uma atitude tão machista e eu fiquei na dúvida, sabe? Será que eu estou me posicionando errado? Será que eu não estou sabendo vender o meu peixe, né? Mostrar o meu trabalho? Eu acho que essa autoanálise é importante para qualquer pessoa. Poxa, trazendo para o contexto aí de trabalho, será que eu estou sabendo mostrar o meu potencial? É algo que a gente tem que analisar, independentemente de ser homem ou ser mulher. Você tem que analisar. Agora, se é uma atitude que ocorreu por conta do machismo, isso diz muito mais sobre a insegurança do homem do que sobre o seu potencial. Porque se você está gerando insegurança nele, é porque potencial você tem. Se você está gerando insegurança, receio, é porque alguma coisa ele viu em você que talvez ele não tenha. Algum diferencial você tem. Então, isso diz muito mais sobre quem está tendo atitude machista, que às vezes pode ser, inclusive... E aí, não nesse contexto, mas existem mulheres machistas também. Mas isso, às vezes, fala muito mais a respeito de quem está tendo atitude machista do que de quem está sofrendo com essa atitude.
Então, acho que tem que ter essa autoanálise e análise do contexto. Tá, então, eu sou isso, eu sou aquilo. E essa atitude está acontecendo por causa disso, disso e daquilo. Então, o problema está em mim ou está em quem está tendo a atitude? E eu acho que dentro da igreja, isso é algo que tem que ser muito bem conversado e tratado. Acho que por muito tempo nós colocamos muitos assuntos, nosso modo de dizer, não a nossa igreja especificamente, a igreja no contexto geral. Teve muitos assuntos como tabu. Só que o que a gente não escuta, o que a gente não cuida aqui dentro, é cuidado e dito lá fora. Se vai ter esse cuidado com embasamento bíblico, aí é outra história. Então, a gente tem que ter esse zelo. Então, eu acho que por muito tempo a gente jamais sentaria numa roda para ter uma conversa sobre esse tema, que era tabu. Verdade. Né? Então, eu acho que são questões que têm que ser ditas, esclarecidas. E mais uma coisa, é muito fácil a gente pegar e se posicionar com base no achismo. Né? Então, se você está na sua igreja, se você não concorda com algo, com respeito, com sabedoria, procura sua liderança e tire suas dúvidas. Mas esteja aberto para ouvir, para entender. Agora, se você não estiver aberto para isso, nem procure tirar dúvidas. Mas acho que um grande erro também, por muito tempo, foram as pessoas ficarem trabalhando com base no achismo, não procurar saber o que de fato estava acontecendo, o que de fato era a situação, a determinada situação, ou então o que de fato a Bíblia quer dizer a respeito de alguma coisa, e nessa ficaram atuando aí com embasamento no achismo, e quando você está no achismo, qualquer movimento te leva na onda. Então, Ellen, nós acabamos de falar sobre alguns achismos, sobre algumas passagens fora de contexto, que acaba pegando assim, indo um pouco para esse lado de machismo, mas, enfim, a Bíblia é ou não é machista? Para ser bem sincera com vocês, por um período da minha adolescência, eu achava que a Bíblia era machista, mas era totalmente falta de estudo meu, falta de interpretação e sabedoria da minha parte. E aí, eu sempre fui muito curiosa. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu só paro até eu descobrir se eu estou certa, se eu estou errada e qual o contexto, né, qual é o embasamento daquilo. Então, o que eu fiz? O que eu deveria ter feito desde o início? Comecei a pesquisar sobre o assunto, sobre o tema. E aí, eu comecei a pesquisar, a procurar embasamentos que mostrassem, tá, se a Bíblia é machista, por quê? Se a Bíblia não é machista, por que acho que também não é? No meu universo, a conta não fechava. Era o famoso algo de errado não está certo aqui, porque eu achava, tá bom, tô achando que a Bíblia é machista, mas, poxa vida, eu vejo tantas mulheres na Bíblia que influenciaram, que marcaram história, e se a Bíblia é machista, por que Deus permitiu que elas fizessem isso? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, acho que foi uma das passagens que deu também um estalo. Jesus está lá no meio da multidão, tá todo mundo... Eu começo a imaginar, tipo, CPTM, horário de pico. E Jesus lá no meio e fala, alguém tocou no meu manto. Gente, como a gente vai saber quem foi? Óbvio que Jesus sabia. E aquele era um bom momento, certo? Se fosse machista, para falar, você, sua impura. Né? Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele honra aquela mulher pela atitude dela, pela fé dela. E eu pensava, poxa, mas se a Bíblia é machista, por que Jesus teve essa atitude? E tantas outras passagens. E eu comecei a estudar. Tanto essa questão, a Bíblia em si mesmo, né? Mulheres que foram importantes e que marcaram história e que pararam, né, na Bíblia. E também no nosso contexto da sociedade. Poxa vida, se a Bíblia é machista, porque eu vejo tantas mulheres que influenciam tanto, né, no mundo cristão, que são referência no mundo cristão. E eu falei, tá, então a Bíblia não é machista, mas eu quero entender a fundo por que a Bíblia não é machista. E comecei a ler, a estudar, procurar tanto mulheres quanto homens, né, que estudavam e falavam sobre o tema. E dentre essa busca, essa procura,
eu encontrei um livro que eu falo que é um divisor de águas, que é um livro muito legal. Quando eu comecei a ler esse livro, eu já tinha entendido, já tinha mudado a minha visão, né, totalmente sobre essa questão, que quando eu tinha essa ideia de Bíblia machista, eu estava lá na minha adolescência, né, gente? Há um pouquinho de tempo. E conforme eu fui crescendo, amadurecendo, buscando direcionamento, pedindo para que Deus se revelasse a mim também, eu fui vendo que eu estava, óbvio, completamente equivocada. E é engraçado que quando eu olho isso hoje, né, se a Bíblia fosse machista, olha só onde eu fui parar. Uma menina solteira num campo missionário. Que machismo é esse, né? Não há. E aí eu comecei a ler, a buscar, e um dos livros que eu li, depois de um bom tempo, para responder perguntas de meninas que me faziam esse questionamento, foi esse livro aqui. Gente, não é merchan, mas Mundo Cristão, se você estiver ouvindo, assistindo isso, me patrocina. Esse livro chama Jesus e as Mulheres, o que ele pensa de nós, da Sharon James. É um livro lindíssimo, maravilhoso. Ele fala exatamente de como Deus, sempre que a gente comentou, Deus sempre teve o zelo, né, um cuidado com a mulher. E mesmo dentro de uma cultura que a tinha muitas vezes como algo inferior, como um ser inferior. E como Jesus veio e trouxe a mulher para o palco da história dele. É lindo de ver isso. Uma das passagens que ela fala, que muitas vezes é até piada, né? A gente, no mundo cristão, fala exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Que quando ele chegou, Jesus ressuscitou, ele se revelou primeiro a quem? As mulheres. O pessoal até brinca, né? Ah, que era para propagar mais rápido. Eu diria que era para propagar com mais eficiência. Mas você vê que como Jesus veio e transformou. Eu comentei aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, mas teve também a mulher que foi pega em adultério, que Jesus está lá e a galera chega já esperando que ele fale, taca pedra nessa mulher. Vamos, olha, agora vai ter o que ela merece. E não, ele continua ali e só fala, aquele que não tem pecado, né? Que atire a primeira pedra. E depois ele fala para aquela mulher que ele não ia julgar ela, mas para que ela não pecasse novamente, para que ela fosse em paz. E Jesus, ele veio mesmo para transformar isso. Ele não veio, enxergo muito que ele não veio para passar a mão na cabeça. O que é errado. E se você não mudar, você sabe das consequências disso. Mas ele veio também para mostrar a importância da mulher na sociedade. Né, o papel da mulher, e é exatamente o que a escritora coloca. Ele trouxe a mulher para o palco da história, da humanidade, colocando ela no lugar onde ela deveria estar. Então, eu não enxergo, eu não vejo, e eu não tenho dúvida de que a Bíblia não é machista. Não é. E aí eu volto a falar o que a gente conversou um pouquinho antes. Toda a Bíblia e tudo que a gente lê e estuda, a gente tem que ler dentro de um contexto. O contexto histórico, né? Contexto local. Então, não. A Bíblia ela não é machista. Ao contrário. Ela traz a mulher para o centro da história. Amém. Amém. A gente já vai encerrar esse episódio. Foi muito bom. A gente aprendeu muito. Acredito que todos. E antes de encerrar, a gente quer dar a palavra para você, para falar um pouquinho com nossos ouvintes. Poxa, gente, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar o pouco que eu sei, né? O pouco que eu tenho aprendido aí nessa minha trajetória com Cristo. E eu desejo que tudo que a gente conversou aqui, né, a respeito, enfim, da Bíblia, né, da palavra do Senhor, possa impactar a vida dos ouvintes. E uma sugestão que eu deixo, algo que eu já disse, mas acho que vale ressaltar, tudo que você fizer na sua vida, né? Tenha o zelo de fazer o seu melhor para Deus. Independentemente se você está em um contexto, em uma situação na qual você seja vista como, mas eu sou mulher, isso nunca aconteceu, nunca foi feito por uma mulher, se é o que Deus tem para a sua vida, não coloque empecilho. Não seja você o empecilho na história que Deus quer que você construa.
né? Se é o que Deus tem para sua vida, ele se prepare, busque conhecimento, busque sabedoria, direção de Deus e seja disposta a marcar a história com base no que Deus tem para sua vida. O que não é possível para você é da conta dele e ele faz com perfeição. Então, entrega nas mãos de Deus. E, bom, é isso, gente. Tenham sempre em mente, Deus, ele fez o homem e a mulher. Somos complementares, nenhum superior ou inferior ao outro. E eu tenho certeza de que Deus tem muito a fazer na vida de cada um de nós, independentemente de sermos mulheres ou ser homens. Deus tem algo para a história de cada um, de cada ser humano que ele criou. Esteja disposto a viver o que Deus tem para sua vida. Amém? Obrigada, gente. Amém, amém. Nós agradecemos por você aceitar o nosso convite e também agradecemos aos nossos ouvintes que mandaram ótimas perguntas. E a gente já está encerrando por hoje. E siga as nossas redes sociais no Instagram, @Glorificast, no YouTube, o nosso canal da igreja, IEAD Mauá, e no Spotify, Glorificast. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, gente.